Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Esse vídeo são as explicações a respeito da bolsa de fio de malha. Eu tive muitos pedidos para que fosse feita a execução de um tipo de bolsa e aqui a inspiração eu tirei da internet, a criação não é minha, tanto do ponto quanto do modelo vocês já encontram na internet. E nós fizemos um kit. Como as pessoas nos disseram que os materiais são difíceis de encontrar, então além da explicação aqui no vídeo, vocês também podem adquirir o kit completo no nosso site ou através do nosso WhatsApp. Então os materiais que vocês vão precisar para fazer essa bolsa, começa com o fio de malha, então é necessário 1 kg de fio de malha. No kit nós vamos colocar uma bolinha menor junto, depois eu explico o motivo, mas é porque se você quiser um pouquinho maior ou um pouco maior a alça, é necessário uma quantidade de fio de malha apenas para garantia. Então, por isso que esse novelinho vai a mais. Os acessórios para a alça são 2 argolas que ela tem essa meia lua. Para fazer o tassel, nós utilizamos numa das bolsas o tassel com o metal e também você pode fazer sem. Os botões imantados para o fechamento na parte superior. Você precisa trabalhar com fio de malha com uma agulha grossa, então no kit também vai agulha grossa de crochê de 8 milímetros. No kit não vai agulha de costura, então isso você precisa, uma agulha grossa e uma fina. A fina serve para costurar o forro e a tesoura também não. Mas além, a não ser esses 3 itens aqui, o forro de cetim, nós mandamos o tecido suficiente para que você possa colocar o forro de cetim preto. O fundo da bolsa de EVA, que é esse EVA aqui, que ele é um pouquinho mais duro que o tradicional, e ele já vai cortado também, ele já tem inclusive o vinco da parte onde você precisa fazer as dobras da parte lateral. Então, esses são os materiais que vão no kit. E caso você tenha interesse, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, no 11 98600 2010. Você pode também entrar em contato através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br e você encontra o kit diretamente no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Nós vamos começar a bolsa pelo fundo. Aqui você tem uma correntinha de 24 pontos com o fio de malha. Eu estou fazendo com uma outra cor para que a visualização no vídeo fique melhor. Você começa inicialmente com uma correntinha simples de 24 pontos, então correntinha só trabalhar desse jeito aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Na 24ª você trabalha uma correntinha de subida, introduz a agulha e agora vai voltar trabalhando pontos baixos. Então, toda carreira serão 7 carreiras aqui no fundo, trabalhadas com ponto baixo de ida e volta. Então, o jeito de trabalhar a subida, você faz uma correntinha e trabalha em todos os buraquinhos da correntinha de base o ponto baixo. Então, eu vou chegar até o final da carreira para virar e vocês verem como que a gente faz a subida. Cheguei aqui no último ponto, viro o trabalho, faço uma correntinha de subida, introduzo a agulha no próximo ponto. Então, aqui não tem segredo, você vai fazer carreiras de idas e voltas, 7 carreiras. Quando chegar na última carreira, você vai iniciar a subida para o contorno lateral e também para que ela feche e vire e faça os cantos de cada uma das laterais. Então, aqui com essa cor eu já vou parar e vou pegar uma outra cor para que vocês vejam o fundo pronto. Aqui eu já tenho um fundo pronto com as 7 carreiras, eu trabalhei do jeito que nós falamos, com 24 correntinhas, cheguei no último ponto. Quando você estiver já nesta parte aqui, você vai introduzir a agulha no mesmo ponto e trabalhar 2 pontos baixos neste canto. Então, aqui serão os cantos da bolsa na lateral. Deve trabalhar um ponto baixo em cada uma das carreiras que nós temos da lateral, desse jeito. Então, você vai introduzindo a agulha exatamente onde nós temos o ponto baixo e trabalha formando o acabamento da lateral. Quando você chegar no próximo canto, novamente, 2 pontos baixos.
E aqui eu tenho a ponta inicial, que nós fizemos o comecinho da bolsa. Você já pode trabalhar, como o fio de malha é muito grosso, você já deve ir fazendo os pontos baixos, escondendo essa primeira ponta inicial. Então, agora é desse jeito, você vai fazer por toda a extensão do fundo da bolsa, sempre trabalhando 2 pontos baixos nos 2 cantos que você tem deste retângulo, até chegar aqui neste primeiro ponto baixo que nós fizemos a subida. Cheguei no último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo junto com o primeiro, fechando a carreira. Então, já dei toda a volta. Quando você chegar nessa carreira, você vai trabalhar uma correntinha de subida. E agora, para fazer o acabamento dessa parte da lateral, você deve fazer um ponto, caminhar por toda a extensão da lateral, fazendo um ponto baixíssimo. E você deve pegar sempre o fio que fica na parte de fora. Então, como que você vai fazendo isso? Apenas introduz a agulha dentro da alcinha do ponto baixo que ficou da carreira anterior e vai fazendo este trabalho aqui. Você introduz a agulha, puxa e passa direto. Então, ele vai formando esse acabamento lateral. Que isso aqui serve para que a base da bolsa fique mais durinha. Então, toda a bolsa, quando ela tem a estrutura dela um pouco mais durinha, mais encorpada, você precisa que seja feito nos cantos desta forma. Então, você vai trabalhar por toda a extensão até chegar no último, novamente aqui no primeiro ponto, toda essa parte com o ponto baixíssimo. Cheguei no último ponto, já fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma correntinha só de subida. Antes de começar o ponto aqui, eu só quero mostrar para vocês, na bolsa pronta, como esse ponto vai ficando. Ele é uma espécie de um gomo. Aqui eu já tenho a bolsa forrada, então vocês não enxergam o centro, mas ele fica com um pequeno espaço entre cada um dos pontos, mas é este gomo maior. Então, como que nós vamos fazer isso? Com a subida, você vai virar agora, então, para o lado direito. Aqui vai ficar a parte interna da peça, da bolsa. Você sempre vai trabalhar um espaço e pula um espaço e pula um. Quando você fez essa primeira entrada aqui, você vai fazer uma laçada, introduzir a agulha dentro da cabeça do ponto baixo, puxar, laça novamente e pela terceira vez. Então, serão 3 laçadas, puxando dentro de cada um dos espaços, puxa por dentro de todos os pontos e fecha toda, como se fosse uma pipoca. Não é a pipoca porque nós não faremos os pontos inteiros, mas ele vira uma espécie de 3 meios pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de intervalo, pulo um dos espaços, laço novamente, introduzo a agulha na cabeça do ponto baixo. Quando vocês puxarem o ponto, lembrem-se de alongar, porque senão fica difícil de puxar todos juntos. Então, você laça, alonga, laça novamente, sempre 3 vezes em cada um dos buracos. Puxa todos juntos, fecha o ponto e um ponto baixo. Então, aqui não tem segredo. Sempre pulando um, você vai fazer toda a volta até chegar novamente no primeiro ponto aqui. Cheguei no último ponto, faço um ponto baixíssimo, pegando no ponto baixo do primeiro gomo que nós fizemos. Aqui vai ficar mesmo este buraco, nós vamos fechar ele com um ponto baixíssimo. Você trabalha uma correntinha de subida. E agora é mais fácil, porque você vai pegar o início da pipoca nesses espaços maiores, mas é a mesma coisa, laça 3 vezes, então já fiz 2 vezes, vou laçar a terceira e fecho o ponto da mesma forma. Então, aqui agora vai ser repetitivo por toda a extensão. Eu vou mostrar na peça pronta, que você vai fazendo todas as carreiras desta forma, pegando aqui no centro de cada uma das carreiras. Nessa bolsa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. O que é importante falar? Você vai trabalhar a primeira, segunda e terceira carreira sempre igual, fazendo um ponto sobre o outro, subindo com uma correntinha. Então, aqui eu inclusive tenho a lateral, vocês podem ver que fica bem imperceptível a subida. Então, trabalha 3 carreiras iguais. Quando você chega na terceira carreira, aí sim
você vai ter a lateral, ao início da diminuição da lateral. Então, como que eu fiz essa diminuição? Eu trabalhei as 3, aí na 4ª carreira, você começa a fazer o início aqui da diminuição dessa lateral. A primeira diminuição que você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Desculpa, eu falei na 4ª, não, na 5ª. Então, trabalha 4, na 5ª você vai fazer este aqui do canto, o gomo do canto, trabalha uma correntinha, ao invés de você pegar no próximo gomo, você vai pular um deles. Porque lembrem-se do seguinte, quando nós estávamos na base, você fazia um ponto baixo, pulava um ponto baixo, pulava um. Quando você está nesses gomos, você vai fazer em todos os espaços para preencher o ponto fantasia. Então, neste caso da lateral, quando você chega na lateral, você vai fazer, nesta carreira que nós estamos fazendo a diminuição aqui, fez o primeiro gomo aqui do canto, eu pulei esse buraco, fiz um no centro, pulei e fiz no centro. Do outro lado, a mesma coisa. Quando você fizer a última carreira, que está aqui, você faz o gomo do canto, aqui tem um espaço, você faz mais uma correntinha e ele fecha, justamente para que forme a lateral mais afunilada. Então, essa é a diminuição que você vai ter nas laterais, pulando primeiro 2 gomos e depois aqui, os 2 gomos que se formam neste meio aqui, você vai fazer direto, pulando de um lado para o outro. Então, trabalha todas as carreiras dessa forma e agora eu vou explicar essa parte aqui de cima, que é só de pontos baixos. Para trabalhar o ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo no centro deste gomo e um ponto baixo exatamente na cabeça da carreira anterior. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar o ponto baixo normalmente por todos os espaços, fechando essa parte superior. Então, ele vai ficando desse jeitinho aqui. Eu faço um no centro. E ele vai ficar mais durinho. Essa bolsa, ela é um pouco mais pesada. Eu usei praticamente 1 kg do cone do fio de malha. Então, conforme você for fazendo, você vai perceber que ela é uma bolsa mais encorpada. Então, todo o trabalho, inclusive a quantidade de material que nós utilizamos, eu vou mostrar para vocês o quanto sobra, por isso que nós colocamos um novelinho pequeno no centro. Desculpa, um novelo a mais, caso você queira fazer uma alça maior ou uma alça dupla. Então, aqui você vai trabalhar os pontos baixos. A peça, nós fizemos os pontos baixos desta forma aqui, do jeito que eu estou explicando agora para vocês. Então, nós temos, no total aqui, são 3 carreiras de pontos baixos, feitos de forma circular, subindo apenas com uma correntinha. E essa é a base para essa parte. Esta bolsa, nós fizemos 2 aqui na explicação. Isso, quem comprar o kit vai ter explicação na apostila. A outra peça, você vai fazer apenas a parte aberta aqui no centro, que seria para segurar, né? E com mais uma carreira de ponto baixo por cima dos arcos de correntinhas. É a única diferença. Então, essa nós fizemos fechada. E aqui na parte interna, é onde você tem os botões imantados, que nós fizemos a costura aqui, eu vou explicar, é bem simples de fazer isso, e também a parte do forro. Como que você faz o forro? Você vai cortar o retângulo de tecido, fazer a lateral. Aqui o forro não está colado, deixa o forro solto. Eu vou explicar como que nós fizemos o acabamento da parte do EVA, mas você deixa o forro solto, se você quiser, dá até para a quantidade de tecido que vai junto, você pode até fazer um bolsinho, se desejar. Eu preguei aqui com a linha de costura preta e uma agulha fina de costura também, por isso que são necessárias 2 agulhas, né, a mais grossa e a mais fina. Pregando os botões imantados, você já tem aqui a peça fechada e praticamente pronto. Eu vou explicar como que nós fazemos o tassel e a aplicação das duas laterais para a alça. Botão imantado, você tem 2 laterais, você tem o mais fininho e o que tem a lateral com o imã. Ele vem fechadinho dessa forma. Essas 2 linguinhas aqui, quando você tem uma peça onde você pode passar ele para o lado avesso, tudo bem, mas no nosso caso não. Então, como que eu resolvi isso? Eu abri essas 2 linguinhas, com a mão mesmo você consegue fazer isto. Você deve abrir dessa forma. E aí, eu estou com uma linha aqui branca, para
que fique mais fácil de enxergar no vídeo, mas é muito simples. Você vai primeiro pegar uma das laterais, lógico, você deve medir certinho o ponto que você está colocando. Na outra bolsa, eu coloquei dois, um de cada lado. Aqui eu vou colocar somente um no centro, porque você pode também, ele é forte o suficiente para fechar a bolsa. Eu deixei ele um pouco mais para baixo, para que não fique muito próximo da parte onde fique a alça. E aí, neste caso, como que você vai fazer? Apenas passando dentro do fio de malha. Eu coloquei o fio duplo. Se você achar necessário, pode até ser um fio triplo para que fique bem. Não pode ser uma linha muito fina, porque lembre-se que isso aqui vai ser o responsável pelo fechamento da bolsa. Então, você precisa deixar ele bem apertadinho. E lógico, você vai estar com o fio preto, né? Não importa a qual a lateral. Então, a primeira, você vai usar esta linguinha justamente para prender o botão imantado. Então, você passa o fio aqui por baixo e aí começa a prender ele. As linguinhas, elas servem justamente para isso. Onde você vai passar a agulha aqui embaixo e daí costurar várias vezes para que ele fique bem apertado. E essas linguetas, elas vão segurar o botão. Como ele tem o ímã, se você não costurar direito, você corre o risco de que ele caia. Então, você vai passando várias vezes por dentro dessa linguetinha aqui, enrola e costura por dentro do fio de malha. Eu fiz com o fio branco para que vocês enxerguem com facilidade, mas ele vai ficando preso aqui embaixo. Passa várias vezes, arremata, e aí quando você for fazer o próximo, aí sim é necessário que você primeiro coloque aqui, feche, marque. Se você tiver um lápis desses que marca feltro, ou se ele for branco, ajuda bastante. Então, você vai marcar onde vai ser feito o fechamento, e daí vai trabalhar da mesma maneira. Depois que ele estiver bem marcado, você trabalha a costura com o fio trançando por trás, para que então você tenha o fechamento da peça. Agora eu vou explicar como que nós colamos o forro. Ele é colado, o fundo da bolsa, na verdade, é bem simples. Então, você cola, pode ser com cola quente, cola universal ou cola de EVA, é bem fácil. E aí sim, você vai costurar a parte do forro. Aqui agora nós vamos colar o fundo da bolsa. No kit vai o fundo de EVA, que ele já está cortado no tamanho para esta bolsa. Ele inclusive tem os vincos para que você já tenha as laterais encaixadas dessa forma. Esta parte aqui, a cola adere melhor ao fio de malha e ele é um EVA próprio para fundo de bolsa. Ele é um pouquinho mais fino e mais duro, por isso que você vai ter uma bolsa bem estruturada e o fundo ficará certinho. As laterais eu não colo, porque ela já vai ficar durinha desse jeito. Eu vou passar cola apenas nesse fundo. Você pode usar ou a cola universal ou a cola quente. Eu vou trabalhar aqui com a cola quente, vocês vão ver que é bem simples. Como eu virei a bolsa no lado avesso, eu já estou com a cola quente aqui. Você passa ela bem, não precisa passar muita cola. Poderia ser sem cola? Poderia. Só que se você, por exemplo, tiver a bolsa, por algum motivo ela ficar no fundo ou algum local não muito bem guardada, o fundo pode sair fora do lugar. Então, por isso que eu gosto de passar a cola quente desse jeito aqui. Você pressiona um pouco e aí ele já vai aderir a parte da bolsa. Então, fez essa colagem aqui, eu só não vou apertar muito porque a cola está quente, mas ela vai já fixando. Então, já tem o forro fixado, não é necessário colar essas duas laterais. Aí, você passa para a parte, desvira, na verdade, a bolsa pro lado direito. Então, aqui o forro é flexível, mas ele é durinho. Então, eu passo para cá. E pronto, já terminei a parte do forro. Dessa forma, quando você desvira o forro, aí que ele vai colar mais fácil ainda, porque ele vai estar já bem posicionado na parte onde ele precisa dessa parte do forro, do fundo. Então, agora reparem que você tem a bolsa bem estruturada e as laterais aqui já estão também durinhas, cada uma de um dos lados. Eu não passei cola. Se você achar necessário passar um pinguinho de cola de cada uma das laterais, eu não acho que haja necessidade disso.
Passou esse forro, passou a cola aqui, basta agora colocar o forro. Eu já tenho o forro aqui cortado, já está cortado e costurado. Esse cetim, ele tem um pouquinho de elastano, então ele serve já para ficar um pouco mais elástico dentro da bolsa. Então, você prende com os alfinetes nas laterais, abaixo. Eu já havia explicado, inclusive, como colocar o botão de imantado, mas você pode colocar depois e você prega o cetim abaixo, exatamente na linha do ponto baixo, aonde nós fizemos essa linha do ponto baixo. O ideal é que você alinhave primeiro, né, com uma cor mais clara, e depois com uma agulha de costura, faça toda essa parte aqui interna. O tassel, agora a gente vai falar rapidamente como foi feito, mas ele é bem simples. Eu fiz com 6 fios, prega nas duas laterais as alças as duas meias luas de metal, prendendo dessa forma, e pronto. O tamanho da alça, por que nós mandamos mais uma bolinha? Eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é o que sobrou do novelo de 1 quilo. Como essa quantidade é muito pequena, eu fiquei com medo de mandar apenas essa sobra, o novelo inteiro, porque pode acontecer de você por exemplo, se você desejar uma alça maior, ou uma alça que você coloque uma na frente e uma atrás. Então, se você precisar de uma quantidade um pouco maior de fio, ou um tassel maior, por exemplo, o que sobra de cada um dos cones pode não ser suficiente, por isso que nós mandamos um pouco mais. Não é possível fazer uma bolsa muito maior com essa sobra, mas já é suficiente para que você não tenha falta de material, se por acaso você comprou o kit. Então, essa é a dica. O tassel, nós vamos mostrar agora. Esse aqui, eu fiz ele desta forma, amarrado com o próprio fio. Na outra bolsa, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a outra. O tassel foi feito com as duas argolas de alumínio. Ela também vai junto no kit, ela vem dessa forma. Você encaixa todos os fios aqui dentro, fecha com um alicate, ou também, se você não tiver um alicate de pressão, você pode até fazer, eu tive essa dificuldade, eu usei uma gaveta e apertei, porque ele é bem durinho, então ele não vai abrir facilmente. Depois que você fecha, ele fica bem preso, então você tem esse tassel um pouco mais charmoso aqui. Você pode fazer ou com um alumínio ou aquele outro que eu mostrei para vocês, que ele é simples, somente com fio de malha. A parte da alça, como eu havia falado para vocês, esta alça aqui eu fiz ela de usar cruzada na lateral do ombro. Então, ela é uma alça maior, eu fiz desse jeito. Como que eu trabalhei? Fiz uma correntinha inteira no tamanho da alça que eu gostaria de ter na peça. Então, aqui tem aproximadamente 1,30 m mais ou menos de alça, mas porque eu desejei uma alça grande. Trabalhei a correntinha deste tamanho, vim com uma carreira de ponto baixo, trabalhando por toda a extensão. Quando eu cheguei na ponta da alça, aqui, eu apenas fiz a curva aqui do ponto baixo e voltei trabalhando a outra lateral com ponto baixo. Então, é um ponto baixo para cima, um ponto baixo para baixo. Então, desse jeito, você tem uma alça um pouco mais grossa. Com agulha de costura grossa, esta argola aqui não é a argola que vai no kit. A argola que vai no kit é aquela meia lua. Com uma agulha de costura de ponta redonda grossa, eu coloquei mais um fio aqui na agulha, né? Então, com uma agulha grossa, nós fizemos. O que eu fiz? Eu passei por dentro e por fora. Por dentro, fui fazendo este trabalho aqui, escondi as pontas na parte do lado avesso da alça. E aí, dessa forma, você também faz da mesma maneira do outro lado. Então, essa é uma dica de uma das alças. A outra alça eu fiz mais curta para usar no ombro apenas na lateral, sem cruzar no corpo. Então, essa é a diferença de uma alça para outra. Então, essas são as dicas a respeito dessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela é muito fácil de fazer. Eu trabalhei as duas bolsas, cada uma delas eu demorei 3 horas para fazer, é muito rápido.
A não ser a parte do forro que você precisa costurar e demora um pouquinho mais, mas a bolsa é muito rápida de ser feita. Então, através do kit, se vocês quiserem, vocês podem produzir qualquer uma delas, uma só, não é possível fazer duas. Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso site, para adquisição do kit, já está lá no nosso site, através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010, ou se vocês quiserem pedir através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Lembrando que no kit vocês também vão ter os moldes, tanto do forro quanto da parte do fundo da bolsa. Os moldes estarão numa pequena apostila que vai junto, e também o DVD que estará no kit.